Quero hoje, nesse momento que Deus me proporciona mais uma vez falar com você, gravar mais um vídeo aqui no meu canal. E eu quero dizer para você que esse canal é para fazer você pensar, para você dar suas opiniões, para você, como muitos já têm dado suas opiniões aí em alguns vídeos que eu gravei. E eu vou gravar hoje esse vídeo para você, estou gravando já, né? É um assunto muito polêmico. Mulher pode ser pastora? No meu conceito, eu já respondo de imediato: pode e deve. A mulher pode e deve ser pastora. Você diz assim, mas como? Pode. Nós vemos os legalistas falando o tempo inteiro que ministério, sacerdócio é para homens, isso não é para mulher. Mas deixa eu fazer você pensar um pouquinho aqui. Deus escolhe uma mulher para ser inserido, para inseri-lo nesse mundo, o seu filho, o útero de uma mulher, para que Jesus pudesse ser gerado e nascesse aqui. Deus escolhe uma mulher para ser a primeira a vê-lo ressuscitado. Jesus ressuscita quem contempla primeiro. Jesus vivo depois da morte, ter vencido a morte, uma mulher. Deus escolhe uma mulher para ser juíza e julga uma nação inteira. Deus escolhe uma rainha para julgar uma nação inteira. Deus escolhe mulheres para serem cheias do Espírito Santo. Deus escolhe mulheres para serem cheias de dons espirituais. Deus escolhe mulheres para serem bênçãos de forma sobrenatural na igreja, mas a mulher não pode ser pastora, né? Muitos dizem, a mulher não pode ser pastora, esse negócio de pastor. Jesus não escolheu nenhuma apóstola, Jesus não escolheu nenhuma mulher, essa é a conversa, né? Mas você sabia que o machismo não nasceu na igreja? O machismo veio do mundo para a igreja. Essa questão de que só os homens podem ser, só os homens podem fazer. Mas eu queria te chamar a atenção para uma coisa interessante aqui. Quando a gente lê a Bíblia Sagrada cuidadosamente, sem nenhum machismo, sem nenhuma, vamos dizer assim, sem nenhuma seletividade daquilo que a gente gosta, daquilo que a gente não gosta, que de repente a gente começa a pegar alguns textos, selecionar alguns textos que dá certo com aquilo que a gente não gosta, ou daquele que a gente gosta, e a gente começa a passar como verdades, como se fosse bíblico. Então você percebe que a Bíblia diz assim, ouça o que o Espírito diz à igreja. Então, quando você vai à igreja, quando você vai ao prédio de uma igreja ouvir uma pregação, quando você quer ouvir uma pregação, você quer ouvir o Espírito Santo falar com você. E o mesmo Espírito Santo que está no homem está na mulher. O mesmo Espírito humano que está no homem está na mulher. A diferença está na casa onde o Espírito humano mora e onde o Espírito Santo vem habitar. Então por que a mulher não pode? Por que só os homens podem? Por que eu digo que as mulheres podem e devem ser pastoras? Eu conheço algumas pastoras no Brasil e no mundo que colocam muitos homens no bolso. São mulheres de Deus, mulheres poderosas, mulheres que elas são de uma desenvoltura ministerial fora do comum e que não podemos negar que elas são pastoras. E outra coisa, as mulheres, elas têm uma sensibilidade muito maior para apacentar do que o próprio homem. O homem é meio bruto, o homem é meio vamos dizer assim, de uma forma diferente, e apacenta com carinho, apacenta com amor, mas a mulher ela tem uma facilidade em captar o sofrimento das pessoas, como mãe, como esposa e como pastoras. Elas são especialistas em ser instrumentos de Deus para tratar com as pessoas que elas estão apacentando. Então, deixando de lado esse negócio de machismo, deixando esse negócio de por que Jesus não escolheu apóstolas. Se você estudar direitinho, ele está fazendo ali um alicerce, ele está substituindo uma paternidade, ele está trazendo um alicerce dos profetas, dos apóstolos, né? E quando você estuda mais profundamente, você percebe que Deus derrama o Espírito Santo sobre toda a carne. Deus enche do Espírito Santo os homens, Deus enche do Espírito Santo as mulheres e faz delas vasos poderosos para serem usados. Então,
eu penso que é uma ignorância. Nós temos visto tantos besteiróis que estão aparecendo nos nossos dias. Por exemplo, outro dia, não tem nada a ver com o assunto que eu estou falando aqui, eu vi um pastor muito abençoado, um homem já de idade, um homem de um ministério muito antigo, ele dizendo e colocando isso como verdade, que os altares de hoje não são consagrados, que os altares de antigamente que eram consagrados, ou seja, os púlpitos onde os pastores estão subidos, as plataformas onde estamos usando para pregar o evangelho, dizia ele que não é mais sagrado porque os homens pregadores subiam nesses altares, nesses púlpitos, como queiram, nesses tablados, como queiram dizer, com tênis, não estão subindo de sapatos. E ele diz que só são consagrados os tablados, altares, que alguém sobe de sapato. O que é isso, gente? Outro já diz assim que a igreja de parede preta, Deus não habita. Deus não habita em nenhum prédio, nem prédio branco, nem prédio escuro. Deus não habita em prédios feitos por mãos humanas, né? É nós que habitamos nos prédios. E quando nós estamos habitando nos prédios, Deus está habitando na gente, e nós congregamos naquele lugar e Deus começa a fazer a obra. Então, quando você lê em Atos dos Apóstolos que Deus não habita em templos feitos por mãos humanas, Deus não é servido como se de alguma coisa precisasse, Deus está nos colocando numa condição que os verdadeiros adoradores adorem em espírito e em verdade em qualquer lugar, se a parede é escura, se a parede é clara, se tem muita luz ou pouca luz. O importante é o que você é o que Deus está falando no seu coração naquele ambiente. E o que é importante você entender? Quando eu vou à igreja, quando eu vou ao prédio da igreja, que a gente chama muitas vezes de igreja, né? Que é um costume nosso. Eu não vou lá para ouvir A ou B, eu vou lá para ouvir a voz do Espírito Santo. E Jesus diz que Ele fala por nós, Ele fala pelo pregador e pela pregadora. Então, se você não consegue ouvir a voz mais fina de uma mulher, fecha os olhos e escuta o Espírito Santo falar. E tira esse preconceito que mulher não pode ser pastora, que mulher não pode apacentar. Tem mulheres aí, meu amigo, que você tem que ser muito temeroso a Deus para falar o nome delas, porque são mulheres poderosas, mulheres que são usadas tremendamente, eu repito aqui, na mão de Deus para apacentar, para pastorear, para curar feridas que são abertas muitas vezes por homens. Não estou dizendo que os homens são piores ou elas são melhores, estou dizendo que muitas vezes coisas que nós não entendemos como homens, elas têm uma percepção muito maior. Eu louvo a Deus pela minha vida. Eu faço parte de uma igreja que é fundada por uma mulher. E quem é que pode parar esta obra que está em 156 países do mundo, que o diabo tem batido tanto nesta obra e que foi fundado justamente por uma mulher há quase 100 anos atrás, no Brasil há 73 anos, e nós estamos servindo a Deus aqui, um monte de pastoras, 40% são pastoras, que estão apacentando igrejas. Nós temos igrejas aí com 7 mil, 8 mil pessoas que estão sendo apacentadas, que estão produzindo, que estão crescendo, que são pastoreadas por uma pastora. Então eu quero deixar esse vídeo aqui para você dar a sua opinião aí, o seu conceito. Mulher pode ser pastora ou só os homens? Mulher pode ser cheia do Espírito Santo, mulher pode ser usada para que Jesus nascesse, a mulher pode ser juíza, mulher pode ser rainha, mulher pode ser aquela que viu Jesus ressuscitado primeiro que todo mundo, mulher pode ser cheia de dons, cheia do fruto do Espírito, mas não pode ser pastora. Qual é a sua opinião? Coloca aí sua opinião. Grande abraço, Deus abençoe e viva Cristo no seu coração.